Terceiro episódio do Realidade Musical. Porra, muito trabalho. E é o seguinte, hoje a gente vai começar uma série de vídeos um pouquinho diferente. Vocês já viram a história da Hello transformando uma ideia em música. Vocês já viram um pouquinho da apresentação do Walter Costa, que é um dos convidados do programa. Agora a gente começa uma série de vídeos falando sobre estúdio em termos de estrutura. Então são vídeos para quem quer montar um estúdio, para quem tem um estúdio e deseja melhorar, para quem quer saber quais são as dificuldades de montar um estúdio. Basicamente eu vou reunir as coisas que eu aprendi e as coisas que esses profissionais compartilharam comigo. Então todos eles têm estúdio e tiveram problemas. Como é que resolveram esses problemas? Onde acharam as soluções? Só que antes de qualquer coisa, e esse vídeo é para isso, antes de levantar qualquer parede, antes de fazer aterramento, antes de comprar equipamento, você tem que ter uma atenção especial com o local que você pretende fazer isso. Então hoje o episódio é sobre isso, sobre os pontos que você deve ter atenção. Não são todos, porque eu não sei todos, são os pontos que eu percebi que poderia ter feito coisas melhores se eu soubesse antes. Coisas do próprio ambiente que você tem que ficar atento. Vamos ver aí. Então o primeiro assunto aí que a gente tem que se atentar é a umidade. Então vamos lá. Umidade. Nível normal aí para nossa sobrevivência, nossa existência, tá legal, 50%, 55%, tá tudo ótimo. Aí você chega em Manaus, porra, 80%, muito úmido e tal, você fica molhadinho, né? Aí você pensa, Brasília, não consigo respirar, né? Está sangrando, abaixo de 30%. Então existem diferentes lugares, diferentes épocas do ano e diferentes níveis. Porém, dentro do estúdio você tem que controlar isso. Então, os equipamentos eletrônicos, os instrumentos, né, a madeira da sua bateria, do seu contrabaixo e tal, eles gostam de um nível ali próximo, em torno de 45%. Alguns fabricantes de piano falam 42% especificamente e tal. Então, se você trabalhar nessa área, tá ótimo. Aí como é que você vai chegar aqui? Primeiro, a gente tem que tentar isolar um pouquinho o nosso ambiente do externo, para que a interação nos dê menos trabalho. Então, se você tem uma sala que está no térreo ou no porão, que é mais crítico ainda, vai vir umidade do solo. Como é que você isola um pouco essa troca de umidade? Você pode fazer o emboço da sua estrutura com argamassa impermeabilizante. Então isso já vai diminuir bastante a quantidade de umidade que está vindo pela estrutura do seu estúdio. Beleza, essa é a primeira situação. Mas aí você não fez isso, você fez isso e mesmo assim está 65%. A gente não quer 65%, a gente quer 45%. O que você pode fazer? Você tem que tirar a umidade do ar. O ar-condicionado, ele vai tirar a umidade do ar. Só que você não vai deixar o ar ligado o tempo todo. Então, você desligou o estúdio, você viajou, aí tá subindo a umidade, tá lá, ferrando seus equipamentos. Não queremos isso. Então você vai comprar um desumidificador. É um aparelho que faz o seguinte, desumidificado. É um aparelho que vai fazer o quê? Ele vai tirar a umidade do seu ambiente. Você fala, eu quero que fique aqui em 45. Ele vai ficar lá trabalhando e tal, 45. Ele tem um compressor, é como se fosse um ar-condicionado, só que de baixo consumo. Ele simplesmente tira a umidade do ar. Você vai gastar em torno de R$30 por mês se você deixar ligado aí o tempo que você precisa para controlar. Não vai passar disso. Então é algo bem tranquilo. Bibliotecas, estúdios no mundo inteiro, estúdios de fotografia, onde é mais crítico ainda, né? Porque a partir de 65% você pode criar fungo. Só que nas lentes fotográficas é até mais crítico que isso. Então os caras mantêm baixinho o nível de umidade para não acontecer isso. Então é isso que se usa. Desumidificador, você controla, fala, eu quero isso. Pá. Aí você chegou, botou o seu desumidificador em 45%, ligou o ar-condicionado, o negócio começou a descer, tá em 30%, 32%. Chegando ali em 30%, você começa a ter problemas de eletricidade estática. Você também pode tomar uns choquinhos, pode queimar uns componentes eletrônicos e tal. Então você não quer isso. Aí você vai fazer o contrário, você vai ligar um umidificador, que vai tacar que vai tacar a umidade no ambiente. Um aparelho até mais barato, tipo aquele que você vê aí na rua, né? Aqueles ventiladores assim, soltando ar e tal, tipo isso aí. Ele vai tacar a umidade, ponto final. Então você vai controlar isso. Mas como é que você mede? Bom, você compra um higrômetrozinho que custa 40, 50 reais, não sei, esse aqui é da Icel, Manaus. Tá falando aqui, ó, estamos em 44 nesse momento. Tá ótimo, tô feliz. A sua umidade. Segundo ponto agora é a temperatura do seu estúdio. Você vai ter que ter um ambiente fresquinho, gostoso, para as pessoas ficarem à vontade, para você ficar à vontade, temperatura. Aí você vai botar ar-condicionado. Não coloque ar de parede, aquele grandão, antigo e tal. Por quê? Porque você vai ter problemas de vazamento de som entre os ambientes, né, de dentro e de fora, né?
E além disso, você vai ter um ambiente muito barulhento, porque esses aparelhos fazem barulho e você vai ficar escutando esse barulho. Então no ambiente de gravação você não vai conseguir deixar ligado, por exemplo. E no ambiente de mixagem vai te atrapalhar e tal. Então não vale a pena. Vamos para as próximas soluções. Um ar-condicionado central, que tem os dutos lá distribuídos e tal. Algumas pessoas têm isso. Eu não sei exatamente quais são as dificuldades, porque eu não fiz assim. Acredito que tem um problema de vazamento de som de uma sala para outra, porque tem a tubulação ali. Eu não sei se os caras fazem a tubulação fazendo curva e dentro dela tem coisas para absorver o som. Não sei como é, talvez seja assim. Solução que eu encontrei mais facilmente e que eu aconselho: coloque o ar split, esses mais modernos. E aí, se você tem duas salas, você pode pesquisar na sua cidade aí o preço do B-Split, que seria uma máquina aqui trabalhando e liberando ar-condicionado, ar friozinho por duas saídas diferentes, duas evaporadoras. Então tem uma condensadora e duas evaporadoras. Às vezes não vale a pena, às vezes é mais caro do que comprar dois aparelhos split normais. Então você tem que fazer as contas. Aí sobre o ar split, então, que foi aqui a escolha que deu certo, o que eu acho que você tem que tomar cuidado? Primeiro, a maioria dos instaladores são picaretas. Então você vai pesquisar na internet sobre instalação de ar split, porque você tem que pesquisar a instalação de tudo para ter certeza de que estão fazendo direito. Então você vai pesquisar, você percebe que tem uma coisinha que é o seguinte: bomba de vácuo. Tá? Bomba de vácuo. Pá. Quando o cara conecta a tubulação do lado de cá, que está a sua evaporadora, com o lado de lá, que está a sua condensadora, o cara vai fazer isso, ele tem que tirar o ar atmosférico que está dentro dessa tubulação, porque trafega nela um ar diferente, que é um gás diferente, que é do aparelho. Não sei qual gás, não me interessa qual gás, enfim. Mas ali trafega um gás diferente. E esse gás não deve se misturar com o atmosférico. Então por isso o cara tem que usar a bomba de vácuo para tirar o ar atmosférico dali de dentro. Os caras não fazem isso. Por quê? Porque é algo que dura em torno de 22, 23, 25 minutos o processo. E aí começa o problema, porque o cara não faz alegando que não, tubulação até 3 metros, até 5 metros, não precisa fazer não. Ele está dizendo que a quantidade de ar atmosférico que vai ter ali dentro, misturando-se com o gás do aparelho, não vai fazer nenhum problema. Bicho, não interessa, a norma do fabricante é fazer isso, então eu não quero saber o que você acha, você tem que fazer. Então você tem que tomar cuidado e procurar instaladores que usem isso aqui. Tem que ligar pro cara e falar: você vai trazer a bomba de vácuo, não vai? Aí o cara vai falar: vou. Aí ele não vai trazer, você vai dar um esporro nele, aí ele vai buscar e aí você bota o aparelho. Se ele não fizer isso, não instale, chame outro, porque você vai pagar 400, 500 reais pra cima com qualquer instalador, porque é tudo a mesma coisa. Aí o cara vai falar: não, eu levo sim, esse cara cobra 650. Mesmo assim ele não vai levar, você tem que bater no filho da puta. Então, tá aqui. A outra coisa sobre o ar split que eu acho interessante aí é pesquisar a tecnologia inverter. Porque o ar-condicionado, ele quando liga, o compressor puxa muita energia, ali um pico ali dentro. Esse pico é o que mais gasta, esse armar do compressor. Além disso, gera um pico na sua rede elétrica, que não é legal, a gente não quer isso, a gente quer a coisa funcionando ali bonitinha. O ar com a tecnologia inverter, o compressor não desliga. Então se você botou 21 graus e o aparelho viu que está 21 graus, o compressor não vai desarmar e falar: vou aquietar aqui não. Ele vai ficar simplesmente com a rotação mais baixa. Então ele economiza energia no final das contas, porque ele não fica tendo esse pico para armar, não fica gerando oscilações na sua rede e ainda é isso. Ele economiza energia e não tem oscilações. Então esse cara é mais legal. Pode sair um pouquinho mais caro, então você pega o ar normal, tá 900 reais, aí o ar com inverter tá 1.100, 200 pratas. Mas essa 200 pratas vai diluir aí no 2, 3 anos de uso, 4 anos de uso. Bicho, tu vai economizar muito mais, porque é em torno de 15 a 30, não lembro agora o número, se é 15 a 30% que economiza, mas economiza, então vale a pena. E por que a gente está falando disso aqui agora, antes de qualquer obra? Porque você tem que se preocupar em onde você vai jogar a água, o dreno lá do seu ar-condicionado fora. Então ele vai ficar ligado e vai ficar pingando lá. Você já tem que pensar na estrutura aqui do seu ambiente, opa, para onde vai essa água? E aí a dica é não colocar essa água saindo para uma tubulação de esgoto, por exemplo. Porque senão vai vir cheiro quando você ligar o ar. Vai ligar o ar, vai vir um cheirinho, opa, tá acontecendo, tal, tá vindo ali. Justamente por essa mangueira que você colocou ali.
E aí é importante que a gente esqueceu de falar que esse desumidificador, ele também vai ter um dreno. Ele também vai jogar água fora. Você pode usar só o compartimento dele, tá? E aí ele pinga ali, encheu, ele desarma automaticamente. Ou você bota uma mangueira nele e ele vai ficar lá jogando para fora o tempo todo. E aí você pode usar aqui o mesmo dreno, né, que você usou para o ar-condicionado. Você faz a sua estrutura de um jeito já pensando nisso. No episódio de elétrica a gente vai falar as coisas com muito mais detalhe, mas antes de qualquer coisa, já investigue o seguinte: você tem no seu espaço aí, na sua casa, você tem aterramento? Se você não tem, você já saiba que vai ter que fazer. Então se você mora em prédio, por exemplo, quer fazer uma sala de mix e tal, porra, já vê, prédio tem aterramento, então não sei nem se é possível um prédio não ter aterramento, mas no Brasil às vezes as coisas são meio malucas, né? A galera faz prédio que cai aí, então assim, investiga, vê se tem aterramento lá no negócio. Se não tiver, você vai ter que dar um jeito de ter. No episódio de acústica a gente vai falar as coisas com muito mais detalhes, mas por hora eu queria ressaltar o seguinte: o seu ambiente, a parede dele, aqui a parede, do outro lado tem o quê? Porque se a tua parede é germinada com a do vizinho, ela é colada com o teu vizinho, por exemplo, teu isolamento vai ter que ser muito bem feito. Como foi o meu caso aqui, é muito crítico isso, porque o que vibrar aqui dentro vai incomodar o cara do outro lado, então você pode inviabilizar toda uma obra depois. Então a gente vai trabalhar isso com detalhes depois, mas caso a tua parede seja germinada, se você tem parede germinada, já saiba o seguinte: teu espaço depois do isolamento ele vai diminuir, ele vai encolher, tá? E vai encolher quanto? Então o teto, a gente poderia dizer, deixa eu ver minha cola ali, o teto ele vai ter um rebaixamento aí que vai perder uns 40 centímetros. Você vai descer uns 40 centímetros pelas coisas que a gente vai fazer, as paredes vão subir e tal, beleza. O piso novo que vai ser construído, o piso flutuante, ele vai subir aí uns 17 centímetros. Vamos botar 15, arredondar para baixo para ser legal. Então só aqui, ó, você já perdeu aqui tipo 55 centímetros do seu pé direito. Então você já saiba disso. Opa, minha sala já vai encolher aqui 55 centímetros no total. De parede, você vai perder... quanto? 17. De parede, então em cada parede você vai perder uns... vou botar 15 centímetros também. Então você vai perder no total aqui de uma dimensão, vai perder uns 30 centímetros. Então você já tem que saber disso antes de qualquer coisa. Se a sua parede é germinada, a sua sala vai encolher razoavelmente. Se ela não for germinada, você tem um isolamento talvez não tão punk e você perde menos. Tenha em mente também o seguinte: se seu espaço for grande, você vai estudar, se ele for pequeno também, mas se ele for grande isso é mais legal ainda, uma mudança nas dimensões dele. Porque se você tem uma sala quadrada, por exemplo, né, de 5 por 5, isso é péssimo acusticamente, a gente vai falar um pouco mais depois. Então você já saiba que existem proporções cientificamente melhores para acústica. Então tem proporções que você fala, isso aqui, ó, se eu tenho tanto de largura, eu quero tanto de comprimento, tanto de altura, isso aqui é maneiro. Então se a sua sala for grande, você já vai ter na cabeça aqui, eu posso de repente mudar as dimensões e tal, você já fique antenado nisso, a gente vai falar com mais detalhes depois. Outro item para o conforto de todos, né? Banheiro. Então você vai de repente querer ter um banheiro lá no teu estúdio e tal. E dependendo da tua situação, o teu banheiro pode ser diretamente ligado com a sua técnica ou com a sua sala de ensaio e tal, ele tem acesso direto. Atenção, cara. Vamos imaginar que você está no térreo, beleza? Está no térreo. Tua caixa de gordura encheu ali na cozinha e tal. Teu banheiro está aqui. Aí o teu banheiro, ele está no mesmo nível da tua caixa de gordura, do térreo. Se a tua caixa de gordura transbordou aqui e inundou lá de gordura, de cocô que saiu ali, cara, o princípio dos vasos comunicantes lá do ensino médio, sei lá quando é que a gente aprendeu isso, né? Se transbordou nesse nível aqui, vai transbordar nesse nível aqui em qualquer outro lugar que tenha esse nível. Então você tem um ralo aqui, ó, no seu banheiro, vai sair água.
Se esse banheiro tem comunicação direta com o seu estúdio, essa água vai começar a navegar, vai para dentro da tua sala. Então, cuidado com essa porra, porque aconteceu isso comigo. Eu montei meu estúdio, tal, botei tudo, 2 dias depois, cara, a gente se mudou, encheu a caixa de gordura, porque é comum, depois que você termina uma obra, às vezes, não foi a caixa de gordura, não sei qual foi a tubulação, é comum, às vezes, entupir alguma coisa, né, porque vai dejetos ali que os pedreiros deixam cair e tal. Bicho, chegou água dentro do meu estúdio, então não tem ralo nesse banheiro, ponto, acabou o problema. Então, banheiro sem ralo, aí você não tem perigo nunca. Mais um item, tá manchado aqui. Mais um item de conforto aí, dica do John Patrick Sullivan, que a gente vai falar dele no episódio de acústica, o cara que fez o projeto aí de isolamento pra mim, uma camaradagem maneira, muito bom. É o seguinte, cara, luz natural, assim, o teu estúdio vai ter lâmpada e tal, eu sei, vai ter isso tudo. Mas realmente o que ele falou faz diferença fodida. Tem luz natural aí entrando na sua sala de mixagem ou no estúdio e tal. Faz uma diferença tremenda, assim, você se sente melhor, sabe? Você vê a luz do dia assim chegando e tal. Então na sala de mix é mais tranquilo. Se você tem ali tijolo de vidro, como é o meu caso, você, vai ter uma luz entrando, não tem muito som saindo, tudo bem fechado e tal. Talvez na sala de ensaio seja mais complicado, mas se for possível, já pensa nisso, assim, ter luz natural entrando no teu estúdio, é legal. E o último item aí, importante, antes de pegar para fazer o estúdio, meter a mão na massa, é o seguinte: saiba que a coisa mais cara do mundo é a mão de obra. Então você vai descobrir aí, com alguns orçamentos que você vai fazer, que tipo, marceneiro é o cara que mais ganha por hora no planeta, assim, dependendo do marceneiro. É surreal. Então, tenha em mente que se você quiser aprender a bater prego, a fazer pintura, a botar a porta no lugar como eu fiz aqui, botar o carpete que fecha, você comprar o tecido para fazer a cortina, você construir o seu base trap e tal. Se você quiser fazer as coisas, pesquisar na internet, aprender com todo o conhecimento que está por aí, errar e acertar, você vai economizar muito dinheiro. Assim, daria quase para construir outro estúdio com o dinheiro que você economiza. Então fique bem atento a isso, e mesmo que seja algo que você não seja capaz de fazer, como por exemplo, eu não quis fazer a ligação, eu vou falar disso depois, não quis fazer a ligação elétrica geral do meu estúdio, porque cara, isso pode matar, um choque trifásico que eu vou derreter aqui dentro. Essa parte eu não botei a mão, levantar a parede ali e fazer isso aqui eu não botei a mão, porque se a parede cair me mata. Então são coisas que você vai botar na mão de alguém, mas você tem que saber como faz, você pode nunca ter feito, mas saiba como faz. Você vai evitar de ser enganado, você vai evitar de ser mal feito, você vai fazer o que você julgar que você é capaz de fazer. Então, bom botar a mão na massa aí, parar de ser preguiçoso e economizar dinheiro, porra. Opa, esqueci um item, mas deu tempo de corrigir aqui antes de ir pro ar. Tô editando o vídeo, aí eu percebi. Que é o seguinte, se você só tem uma fase aí na sua rede elétrica, não é legal. Não vai dar para fazer as coisas funcionarem como a gente gostaria. Então já planeja essa mudança junto aí à sua concessionária. No mínimo 2 fases. O ideal seria trifásico, mas se não for possível 2 já vai resolver. Então deu tempo. 48 segundo tempo, lembrei de mais um item aqui na conferência do episódio, e o que eu esqueci daqui pra frente vai ficar fora mesmo, é isso aí. Você tem que olhar pro andar de cima, cara. Então, o que tem em cima do seu estúdio, né? Imagina que tem algum banheiro lá da sua casa, de alguma coisa e tal. Você tenha certeza de que não tem nenhum risco de infiltração, de que esse banheiro tá com todos os ralos, as coisas tudo bem vedado. Porque o que aconteceu aqui comigo, né? Tem um banheiro em cima da técnica, teve uma pequena infiltração, começou a pingar lá no meu painel, pingou na minha cabeça e tal. Percebi rápido, porque não tem teto rebaixado aqui, fui lá corrigir o problema no banheiro. Agora, se fosse na sala de ensaio? Sala de ensaio tem um teto rebaixado por causa do isolamento, aí tem lá gesso, lã de rocha, isso aqui, tudo que a gente vai falar depois. Você vai demorar mais tempo para perceber essa infiltração, ela pode causar um dano talvez irreversível aí o teu novo teto, não sei como é que é isso, mas a gente não quer saber como é que é isso. Então olha para o andar de cima, veja se tem um banheiro, um cano, alguma coisa que tem que ser checado lá para não ter infiltração de jeito algum. Então vocês viram aí algumas dicas, coisas simples que a gente pode pensar antes mesmo de botar a mão na massa para evitar o retrabalho, para evitar prejuízo, para evitar a frustração de putz, isso aqui deu errado e agora. E a partir dos próximos episódios dessa série mais focada em estúdio, em ambiente de estúdio,
a gente vai ver coisas mais concretas, como tratamento acústico, isolamento, parte elétrica do estúdio, coisas importantes. E lembrando, baseado na experiência que eu tive e que esses profissionais tiveram. Então não é lei, não é, olha, tá aqui, tem que ser assim, não é. É simplesmente um apanhado geral do conhecimento das coisas que a gente viveu, para tentar passar isso adiante. Então é isso aí, galera. Até o próximo.